Bom dia, quarto ano. Hoje é quinta-feira, né? Dia 13 de maio de 2021. Hoje comemora-se o dia da abolição dos escravos, 13 de maio, que aconteceu em 13 de maio de 1888, com a assinatura da Lei Áurea, que abolia a escravidão no Brasil, assinada pela Princesa Isabel, certo? E aí, semana passada eu disse para vocês fazerem o quê? Procurarem imagens e enviarem no grupo com alguma frase relacionada à escravidão do Brasil, certo? Uma frase relacionada à escravidão do Brasil, com alguma imagem representando esse momento, certo? Foi a atividade que eu passei para vocês. Então, gostaria até o final da tarde do dia de hoje que vocês pudessem expor no grupo essas imagens. Aqui na sala, as crianças, os colegas de vocês trouxeram essas imagens, nós vamos fazer também um trabalho e vamos expor no quadro, tá? Vamos expor aqui no grupo, tá certo? Aí, pessoal, como eu disse, né, nós vamos expor, certo? Lá no grupo para vocês verem também o trabalho realizado pela turminha, tá certo? E agora a gente vai ver o capítulo 4, o Brasil Urbano, tá? Das páginas 258 a 263. No caderno, eu já vou dizer lá para vocês o que vocês vão fazer. No caderno, vocês vão responder os itens A, B e C, tá? No caderninho de vocês, na matéria de história. Na página 60, 260 na 261, vocês também vão escrever, vão copiar no caderno as questões 1 e 2, 3 e 4 e responder, tá? Então, página 259, 260 e 261. Então vamos lá. Os portugueses fundaram várias vilas nas cidades na época em que colonizaram o território brasileiro ao longo dos anos. Esses locais passaram por diversas transformações e muitos se tornaram grandes centros urbanos, certo? E aí esses três itens da página 259 vocês vão copiar no caderno. Passando para 260, as primeiras vilas e cidades, nós vamos aqui, ó. Observe a pintura abaixo, aí vocês vão escrever. Como é a cidade representada na pintura? Façam a descrição dessa cidade. 2. Vocês sabem em que período da história do Brasil ocorreu a fundação das primeiras vilas e cidades? Certo? Os portugueses colonizaram o Brasil a partir de 1530, cultivaram cana-de-açúcar, construíram engenhos e passaram a ocupar e administrar efetivamente o território. O desenvolvimento dessas e outras atividades econômicas contribuiu para o surgimento de várias vilas e cidades no território brasileiro. Página 261. A ocupação do litoral, certo? A ocupação do litoral. Entre vilas e cidades desenvolvidas no início da colonização, a grande maioria ficava próximo ao litoral. Então, essa localização era vantajosa, porque facilitava o embarque de produtos com destino à Europa. Além disso, nesse período, os portugueses tinham um pouco de conhecimento de interior do território e ainda encontravam dificuldades para explorar essas regiões, né? Então, nós temos aqui, nesse mapa, vilas, cidades e regiões açucareiras do Brasil. Essas daqui que eu estou mostrando para vocês, certo? Aí vocês vão copiar e responder as questões 3 e 4. Quantas vilas existiam no Brasil em 1580 e quantas cidades? Vocês vão observar pela legenda desse mapa, certo? 4. Por que as primeiras vilas e cidades foram fundadas no litoral? Página 262. Certo? As cidades nos tempos do ouro. Então, nós temos aqui, ó. Em algumas atividades econômicas praticadas durante o período colonial, influenciaram o desenvolvimento de cidades no interior do território brasileiro. A mineração, por exemplo, contribuiu para a fundação de vários núcleos urbanos e para a ampliação dos caminhos que levaram ao interior do Brasil. A atividade mineradora teve início no final do século XVII, quando foi encontrado ouro na região onde, nos dias atuais, fica o estado de Minas Gerais. Ao longo do século XVIII, diversas minas foram descobertas e muitas pessoas migraram para a região, na esperança de enriquecer com a extração do ouro. Nessa época, a mineração tornou-se uma importante atividade econômica no Brasil. Aí embaixo a gente tem a arquitetura colonial.
A riqueza gerada pela extração do ouro teve influência na arquitetura das cidades mineiras. Naquela época, muitos casarões tinham 2 andares, várias janelas, móveis luxuosos e uma arquitetura característica. As igrejas tinham altares revestidos em ouro e fachadas com ricos detalhes em pedra. Na página 263, a gente tem a atividade que vamos fazer agora. Certo, meus queridos? Então, gente, primeira questão diz assim: observe a imagem a seguir. Certo? Essa imagem aqui. Então, o que essa fotografia retrata? A fotografia retrata o interior de uma igreja com altar revestido em ouro preto, Minas Gerais. B. Qual atividade econômica do período colonial está relacionada com essa imagem? A extração do ouro na região onde atualmente se localiza o estado de Minas Gerais, no século XVIII. Certo? C. Como essa atividade econômica influenciou a fundação e o desenvolvimento de cidades? Então, o descobrimento de ouro na região onde atualmente se localiza o estado de Minas Gerais estimulou muitas pessoas a se mudarem para lá, em busca de enriquecimento, que contribuiu para a fundação de diversas cidades. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês podem até dar um zoom, tá? A, o B e a letra C. Aqui, ó. Certo? Passar aqui um pouquinho. Ok, meus amores, então por hoje é só. Mais tarde quero ver os trabalhinhos de vocês, tá bom? E é isso, até amanhã com a nossa aula de português. Tchauzinho.